Existe uma maneira correta de se estudar? Como que eu consigo gravar um conteúdo na minha memória? Pois bem, existem muitas dúvidas com relação a isso, pois a gente lê alguma coisa, estuda algum tema e logo já esquece. Bom, esse é um drama de todo aquele que estuda para algum concurso, para algum vestibular, né? E existem duas formas de estudar. Primeiro, a forma passiva e a forma ativa. A forma passiva é a forma mais fácil e é a primeira forma que a gente obtém um conhecimento, que é através da leitura. Quando a gente lê algum conteúdo, quando a gente assiste uma videoaula, temos ali um estudo passivo. Por que passivo? Porque não exige uma atitude nossa positiva para tentar lembrar aquele tipo de conteúdo. E temos também o estudo ativo. O que é o estudo ativo? O estudo ativo é aquele estudo em que você tenta lembrar a matéria pela sua mente, pela sua memória, você força a lembrança daquele conteúdo que foi estudado. E por que é tão importante a gente alinhar o estudo passivo junto com o estudo ativo? Pois através do estudo ativo a gente manda um recado para o nosso cérebro de que aquele conteúdo, de que aquele assunto é importante para ser lembrado. Ou seja, toda vez que a gente força o nosso cérebro a lembrar de alguma coisa, ele vai entender que aquele assunto é importante, que aquele assunto deve ser lembrado. Agora, quando a gente estuda de maneira 100% passiva, a gente não consegue gravar muito daquele conteúdo. Então, a partir do momento que nós obtemos o conteúdo de maneira passiva, seja lendo, fazendo algum resumo, por exemplo, é interessante, após algumas horas, ou até mesmo no dia seguinte, ou alguns dias depois, a gente escrever um tópico, pega um papel e escreve um tópico da matéria que você estudou alguns dias atrás, olha para aquele tópico e tenta lembrar aquele assunto que você estudou. Tenta forçar o seu cérebro. Por exemplo, você estudou o que é crime, então você anota o que é crime. Aí você vai forçar a sua mente a lembrar, por exemplo, o crime é um fato típico, antijurídico, culpável. Então você vai conseguir, aos poucos, extraindo a resposta sozinho na sua mente. Isso vai dar uma mensagem para o seu cérebro de que aquele assunto merece espaço na sua memória. Então imagine se aquilo que a gente lesse, se tudo aquilo que a gente assistisse fosse gravado na nossa memória, né? Então o nosso cérebro ele faz uma seleção daquilo que realmente é importante gravar. Então, no seu estudo, lembre-se disso. Você vai aprender somente a partir do momento que você forçar o seu cérebro a lembrar aquele determinado assunto. Então você precisa fazer o seu cérebro entender que aquele assunto é importante. E você deve pensar, poxa, mas isso aí vai demorar muito, isso vai talvez atrasar meu estudo, mas essa é a única forma de aprender. Muitas vezes a gente lê muito, vê muita videoaula, achando que está aprendendo, mas não está aprendendo. A gente aprende mesmo, realmente, quando a gente tem o assunto na memória, quando a gente consegue explicar aquele assunto para alguém. Isso também é uma forma da gente extrair o conteúdo da nossa memória, quando a gente explica para alguém. Então, quando você ensina, na verdade você também está aprendendo e fixando aquele conhecimento na sua mente. Então, é importante a gente aliar o estudo passivo, que eu não vou descartar, não vou dizer que não é importante você ter aquele primeiro contato com a matéria, mas é crucial a gente colocar o estudo ativo, que é o estudo que a gente se força a tentar lembrar daquele assunto. E com isso a gente vai perceber que a gente vai conseguir mais e mais gravar aquele assunto na memória, e aquilo vai ficar muito mais fácil para você lembrar no dia da prova, no dia de uma prova escrita, no dia de uma prova oral, por exemplo. Então, gostaria de deixar essa dica para vocês. Alinhe sim o estudo passivo, a leitura, a videoaula, um resumo, com o seu estudo ativo, para você poder memorizar, para você não perder tempo somente lendo e vendo videoaula, porque somente esse tipo de estudo é perca de tempo. Mas se você consegue alinhar um estudo ativo, aquele estudo que você explica para alguém, aquele estudo que você tenta extrair o assunto da sua memória, você vai estar fazendo com certeza o melhor estudo. Mesmo que isso leve um pouco mais de tempo, mesmo que você acabe estudando um pouco menos de conteúdo, mas
é isso que vai fazer que o assunto grave na sua memória. Então, gostaria de deixar essa dica rápida para vocês. Espero que tenham gostado. Deixe seu comentário, deixe seu like e até a próxima. Tamo junto.